Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor colocou nessa mesa, nessa noite. Obrigado, Deus, por cada uma delas, que o Senhor possa encontrar, ó Deus, no coração de cada um, uma terra preparada pelo Teu Espírito para receber a sua boa semente. Que seja um tempo de aprofundamento, de meditação, de conflito, ó Deus, da maneira como nós entendemos a respeito daquilo que o Senhor nos revela, que haja um abandono do nosso entendimento para acolher o Teu entendimento, que excede o nosso entendimento. Senhor, que a Tua misericórdia, que tem nos alcançado, que tem nos sustentado, possa, ó Deus, se revelar aqui nessa noite mais uma vez, nos dando ouvidos de ouvir, olhos de ver e corações de receber e acolher a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vontade, meu irmão. Obrigado. Amém. Muito bom, gente. Boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa... mas você é o cara da água mesmo, hein? Perto do seu não passo sede, não, hein? Já me deu água 3 vezes já. Não tem como passar sede perto dele, não. E assim, a gente teve um privilégio de pegar um trânsito gigantesco e a gente pôde conversar bastante e eu pude perceber que essa comunidade tem sido, assim, as minhas palavras para o Felipe foi: vocês são muito avançados, assim, né? Vocês vivem algo aqui que, se vocês saíssem daqui e andassem por aí, talvez vocês pudessem perceber a riqueza que vocês têm aqui, né? Uma comunidade que partilha da mesa, uma comunidade que contribui à pregação de 2 ou 3 ou mais, uma comunidade que tem feito muito esforço para que as gerações se encontrem, né? Os mais velhos, os mais ou menos velhos. Daqui a pouco você traz uma água aí para nós. Não esquece. E os que acham que são novos, né? Aquele pessoal de 35, 40 anos que acha que é jovem. Não, gente, está ficando velho também. Enfrenta a realidade, enfrenta. E os mais novos, né? As crianças. Então, eu estou muito feliz. Eu me chamo Daniel. Eu tenho 37 anos. Sou casado com a Carol. Depois vocês podem ver lá no Instagram, ou depois eu te mostro. E Deus nos deu a graça de ter 2 filhos. Então nós temos a Sara, 7 anos, e o Matias, de 5 anos. A Sara é a nossa evangelista, o Matias é o nosso filósofo. E é impressionante como Deus... Eu vou por aqui, gente, que o meu toque está me bagunçando aqui. Estava um pouquinho para cá, agora eu fiquei... E a Sara é uma menina incrível, assim. Nós já, através da Sara, estamos já na 2ª família que a Sara traz para a igreja da escola. Então a Sarinha vai lá evangelizando, e ela não tem vergonha, então ela faz cada coisa que um adulto não faria. Então, e o Matias já é aquele menino mais calmo, fala muito pouco, mas o pouco que fala, ele transmite muita sabedoria, assim. Eu fico realmente espantado com a sabedoria que Deus tem dado ao menino Matias. E a minha esposa é seguramente a pessoa mais incrível, vamos dizer assim, por suportar a gente ao longo desses anos, conviver com um cara como eu e liberar a gente. Então, a gente fez tanta coisa que, se não fosse ela, certamente não daria. E junto com ela veio uma sogra boa. Você acredita? Eu falo que é igual a sua mesmo.
Até porque ela está aqui, né? Você não ia arriscar tão perto dela falar algo diferente. Mas eu falo que minha sogra é uns 30% do meu ministério, porque assim, o tanto que ela acolhe a gente nas minhas saídas, assim, o tanto que ela suporta a minha ausência, né? E o tanto que ela abençoa a nossa casa, não está escrito no gibi. Bom, eu quero compartilhar com vocês, dentro daquilo que tem sido a proposta desse encontro. A gente chama de conferência, né? Mas para mim tem sido um encontro, que eu já encontrei irmãos, que já vi ali, a gente ficou disputando quem gosta mais do Paulo Júnior. Aí, não sei se todo mundo conhece o Paulo Júnior, mas assim, aí ela falou, ninguém gosta mais do que eu, aí já entrou numa discussão teológica, e eu tô aqui por tabela, né? Eu já percebi que era pro Paulo Júnior estar aqui, mas não deu certo, veio eu. Mas tá tudo certo, assim, eu nunca fico constrangido. Assim, eu aceito com carinho estar aqui e representando essa nossa família. E no caminho das conversas, eu sou um presbiteriano bem frustrado, assim, que eu sou uma mistura de tudo, sabe? Sou meio pentecostal, eu sou aquela mistura que eu te falei, lá, bate no liquidificador, deu eu, assim. E eu estou sempre atento, assim, não parece que eu sou meio... mas eu estou sempre atento. E aí nessa última canção, os mais antigos, quase foram para o céu, na alegria de cantar Tudo Entregarei, né? Quantas memórias a gente não tem, quantas pessoas a gente não lembra cantando esse hino. E a partir desse hino, então, eu sigo o fluxo aqui dessa nossa partilha e estou aqui dentro do tempo, né, pastor? Então, assim, o pastor falou que vocês são crentes e está tudo certo. Eu sou tipo igual ao Paulo, eu prego, as pessoas dormem. Só tem uma diferença, os que morrem eu não ressuscito. Então, assim, você fica atento aí, porque eu não tenho esse dom, não. Beleza? João capítulo 6. Espero introduzir, porque amanhã a gente vai ter um período aqui de mesa, né, Felipe? Eu acho que você vai relembrar os irmãos, se eu não me engano, às 9 horas, com café da manhã. E à noite também. Então é uma introdução sobre aquilo que nós queremos conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilhosamente bem? Essa voz ridícula. O pessoal da mesa sofre comigo, que minha voz é muito ruim. Lá na igreja eles ficam muito felizes quando eu não estou aos domingos. João capítulo 6. Eu quero ler com você um dos textos que mais tem me abençoado nessa caminhada. E espero que Deus encontre, como o pastor orou aqui, os nossos corações, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde compraremos pães para alimentar toda essa gente? E disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Respondeu Jesus: digam ao povo que se assente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice.
Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é um profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém. Só até aqui. Se você puder e quiser deixar sua Bíblia aberta, nós caminharemos por esse texto aqui durante os próximos minutos. Bem, meus irmãos, eu creio que a maioria de vocês sabe do que eu vou falar, mas eu acho que é importante dizer, né? Alguém já disse que o óbvio precisa ser dito. E é muito interessante que você sabe, você é batista, frequentou a escola dominical a vida inteira, então só vou te lembrar. Nós temos nas Escrituras 4 evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros que citei, Mateus, Marcos e Lucas, alguns preferem os chamar de evangelhos sinóticos. O que isso significa? Eles são parecidos. Então você vai ler o Mateus, o Lucas, o Marcos, e você vai perceber que eles relatam muitas coisas que são parecidas. Então Mateus não foi o primeiro foi Marcos, e me parece que o Lucas e o Mateus deram uma espiada em Marcos, e a partir desse evangelho escreveu os seus evangelhos. Todos que aqui estão, acredito eu, concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Então está todo mundo na mesma página. Então é assim que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia como um texto que Deus inspirou pessoas normais, mas que através dela Deus continua falando aos nossos corações todos os dias. Quantos de vocês já não passaram pelo mesmo texto e tiveram experiências diferentes porque Deus vai trabalhando? E o que eu gosto muito da Bíblia é a forma como ela é escrita. E o que eu gosto muito da Bíblia é que, mesmo tendo sido os autores inspirados por Deus, você vai perceber que Deus manteve um pouco da estrutura de cada um que escreveu. Vou tentar explicar isso melhor. Você vai perceber que, mesmo tendo sido inspirado, o homem Mateus, o homem Marcos, o homem Lucas, o homem João, o Paulo, o Pedro, eles levaram para o texto um pouco de si. Vou tentar explicar. Quando você ora o Pai Nosso, talvez você nunca percebeu, mas é muito interessante quando a gente percebe, que a gente chega em determinado do momento do Pai Nosso e a gente ora assim: perdoa as nossas dívidas, sim ou não? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você lembrar que Mateus é um cobrador de imposto, fica até mais... Opa! Na leitura de um cobrador de imposto, perdoa as nossas dívidas, faz mais sentido, não faz? Você também vai perceber que, quando você lê o Lucas capítulo 22, só ele dá a informação de que Jesus suou sangue. Se você lembrar que Lucas é médico, aí faz mais sentido. E é interessante que, na construção dos evangelhos, essencialmente os sinóticos, você tem essas similaridades. São mais ou menos iguais. O João já é um tanto quanto filosófico. Já reparou que em João Jesus não nasce? Jesus é o verbo, né? As pessoas vão dizer, aqui para vocês é ruim escutar verbo, né? Mas não tem jeito, gente. Eu cheguei na casa do irmão e já começou, você fala verbo, né? Eu falei, eu falo. Sempre rola essas brincadeiras. Aqui eu sou minoria, então eu tenho que aceitar. Eu falo bolacha também, eu falo coisas piores. Então, na perspectiva de João, Jesus é antes de tudo. Então, no princípio era o verbo, ele já era. Então, os teólogos vão dizer que o João é a nova Gênese, é a Gênese do Novo Testamento. Se você ler João 1 e Gênesis 1, você vai encontrar similaridade, ok? O que eu estou tentando dizer? Quando os autores vão escrever, você vai perceber que eles trazem algo do texto, que eles trazem algo de si para o texto, e que eles escolhem o que vai entrar e o que não vai entrar. Se eles têm a mesma fonte,
se eles ouviram a mesma história, a gente tem que fazer uma pergunta. Por que um narra de uma forma e o outro narra de outro? Por que em Mateus 2 cegos são curados, quanto que em Marcos é um só? Aí as pessoas ficam confusas, são 2 ou são 1? São 2, irmão, mas para Marcos era suficiente falar que era 1. Então, quando a gente vai lendo o texto bíblico, a gente vai sendo iluminado. Agora, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, uma das informações que eu quero passar para você é chocante. Que embora eles trouxessem para o texto um pouco de si, eles escolheram também o que ia entrar, o que não ia entrar. Então, Lucas fala acerca de um milagre, que se eu fosse escritor da Bíblia, eu não deixaria de fora. Quem lembra aquele texto que o Jairo está indo para casa, sua filha está morrendo, e no meio do caminho, aquela mulher do fluxo de sangue toca na roupa de Jesus, na orla, na barra da capa de Jesus, e ela é curada. Quem lembra desse texto, a magnitude desse texto? É um dos únicos textos que Jesus não fala nada. Jesus sempre diz, levanta e anda. Jesus diz, vai lá e se lava. Jesus diz, faça isso. Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Mas aqui Jesus não diz nada. Ele está andando, a mulher vai lá, toca na barra das suas vestes, e ela simplesmente é curada. E o texto bíblico diz que Jesus diz, eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Se eu fosse evangelista, e se eu fosse escrever um evangelho, eu nunca deixaria esse texto de fora. Lucas, médico, não deixou de fora. Mas João deixou de fora. Faz sentido? João olhou para esse texto e disse assim, é muito bom, mas dentro do que eu estou construindo, dentro do que Deus está falando no meu coração, não faz tanto sentido. Agora, quando nós abrimos João capítulo 6, eu digo tudo isso só para dizer isso agora. Você sabia que só há um milagre na Bíblia que os 4 evangelistas relatam? Vou falar de novo. Você sabia que nessa pesquisa que eles fizeram, no que vai entrar, no que não vai entrar, no que eles vão levar para o texto, no que eles não vão levar, só tem um milagre que aparece nos 4 evangelhos? Quem sabia disso? Agora, você sabia que esse único milagre que aparece nos 4 evangelhos é o milagre que a gente acabou de ler? E que me parece ser um dos milagres mais simples do evangelho. Quando eu, homem normal, fico sabendo que o Espírito Santo inspirou homens a escrever, e que esses homens também trabalharam e escolheram o que escrever, e que de todos os milagres que João disse, lá no capítulo 21, que se todos os milagres fossem escritos, não haveria livro e nem biblioteca para colocar esses livros. Agora, de tantos milagres que poderiam ter sido escritos, por que será que só esse não ficou de fora em nenhum dos evangelhos? Quando eu recebo essa informação, eu já mudo a forma como eu lido com esse texto. E é por isso que eu sempre introduzo isso a partir dessa questão. Porque eu e você agora estamos diante de um texto que o Espírito Santo quis que estivesse nos 4 textos. E que os 4 evangelistas disseram, esse milagre não pode ficar de fora. Da mulher do fluxo, pode. Do homem que desceu no telhado, pode. Do homem que foi curado e que havia 38 anos que estava na fila no tanque de Betesda, pode. Mas esse não pode. A configuração bíblica não era essa. Os evangelhos eram rolos escritos. Então ninguém nunca tinha dimensão de que a gente teria uma coisa tão compacta assim. Eles não sabiam que a gente teria os 4 textos no mesmo texto. Então o que eu estou querendo dizer é que nós estamos diante de um texto que nós precisamos prestar atenção. Muita atenção. Muita atenção. E uma atenção numa coisa que é muito simples. Que possivelmente seja o milagre mais conhecido da história. Chega na rua com alguém que nunca frequentou a igreja e fala para ele 5 pães e 2 peixes e não vê se ele sabe do que está falando.
Então, esse milagre invadiu, ele rompeu os limites das congregações. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Qualquer Bíblia que você comprar, quem aqui é avó, vô, pai e mãe, e compra aquela primeira Bíblia para o neném, aquela Bíblia tem poucas histórias, sim ou não? Claro que não tem todas as histórias. Já reparou que tem poucos milagres lá? Abre lá. Em algum momento você vai chegar nesse texto. Então é interessante como Deus foi conduzindo a gente para que esse texto estivesse sempre na nossa pauta, sempre estivesse na nossa mesa. E quando eu abro esse texto, irmãos, nós estamos aqui, aí no versículo 3, ou 4, perto da Páscoa. Perto da Páscoa as pessoas começavam a se preparar para viver esse ambiente. E o que eu gosto desse texto é que ele é completamente cheio de surpresas. O problema do texto é que a gente sabe o que vai acontecer no fim. Então isso limita a gente da compreensão do que está acontecendo. Você é do tipo de gente que gosta de saber o fim do filme, sim ou não? Então eu sou do tipo que gosta de saber do fim para ver se vale a pena perder o tempo inteiro ouvindo isso. Então assim, eu nem ligo quem me conta o fim, porque eu acho até legal para ver se vai valer a pena. Então esse texto é isso. Então você já sabe do texto, você já ouviu do texto, e quando alguém como eu abre esse texto, na sua mente, intrinsecamente você pensou, de novo. De novo. Quantas vezes nós não sentamos para ouvir algo sobre esse texto? Então, de novo, mais uma vez. O texto diz o seguinte: Jesus ele estava em peregrinação, e se você quiser ler para amanhã o Mateus, o Marcos e o Lucas relatando esse texto, você vai perceber o que eu estou te falando. Jesus estava em peregrinação, e aí ele chega ali no versículo 5, e ele vai perceber que uma grande multidão foi lá ao encontro dele. Presta atenção, em nome de Jesus. Uma grande multidão foi ao encontro dele. Olha que coisa interessante. Quando essa multidão chega até Jesus, Jesus ensina, Jesus prega, vai ficando tarde, e naquela região, e obviamente naquela época, quando ia ficando tarde, as pessoas começavam a retornar para suas casas. É óbvio que eu vou dizer, mas a gente precisa lembrar, não tem energia, não tem condução, não tem estrada. Então, a noite é símbolo de perigo. Por isso que muitos salmos você vai ver o salmista dizendo o cuidado que Deus tem com a gente de noite, que a noite é perigosa. Então, quando vai ficando tarde, é normal que a multidão tomasse o caminho de volta para casa. O texto bíblico diz que Jesus, tendo olhado para a multidão, ele chegou, olha comigo aí no versículo 5. Ele chega para Filipe e ele faz uma pergunta para Filipe. Se você tiver caneta, você grifa aí. Eu sempre ando com a minha lapiseira. Se você for tecnológico, você grifa aí no seu smartphone. Jesus chega para Filipe e fala assim: ô Filipe, tem uma pergunta aqui para te fazer. Qual, Jesus? Onde compraremos pães para alimentar essa multidão? Grifa onde? Onde? Pense comigo no nome de Jesus. Nós estamos há 2000 anos atrás. Há mais de 5.000 pessoas ali. Porque se há 5.000 homens, faz a conta rápido e pensa quantas mil mulheres e crianças haviam ali. Num período que só os homens trabalhavam, se tem 5.000 homens, sexo masculino, quantas mil mulheres tem ali? A comunidade que seguia Jesus era, na sua grande maioria, de pessoas mais simples. Quantos filhos você acha que, em média, esses irmãos tinham? Se der errado, 10. Dando tudo certo, 18. Isso não é coisa muito distante. Seu avô, sua avó, quantos filhos eles tinham? É interessante, né? Negócio assim, meu avô era 11. Eu fico pensando, meu pai, como é que é para a igreja? Sabe, a gente com o carro, tá difícil ter um. Então assim, e aí você imagina aquela cena de uma multidão. Para não mentir, vocês concordam comigo que a gente pode fechar em 15 mil?
Para não exagerar muito, então 5.000 homens, vamos botar 5.000 mulheres. Eu poderia dizer 40, mas porque o pastor está aqui, vou dizer só 15. 15.000 pessoas. Já viu 15.000 pessoas reunidas? 15.000 pessoas. Gente. É muita gente. 15.000 pessoas reunidas. Pá! Jesus chega para Filipe e fala assim: Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Então faz o seguinte, amanhã você faz esse teste. A hora que a padaria abrir, você vai lá, a moça ou o moço vai te perguntar quantos pães. Você fala assim: estamos em 15.000, é crente, então cada um come 5. Para não sobrar, porque a gente não gosta, para não faltar, vê 60.000. Aí você me conta o que o padeiro vai te falar. Nós, com toda a tecnologia que temos, com toda a capacidade de indústria que temos, de panificadoras, se você for fazer um aniversário para o teu filho, para o teu neto, você precisa de 100 pães, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá avisar, você tem que avisar 2 dias antes, porque o cara tem que se preparar. Agora, tem sentido essa pergunta que Jesus faz? Ô Felipe, e por que Jesus não perguntou para o Pedro? Porque o Felipe é o único que mora ali, ou seja, ele teria chance de saber. Ele chega em Filipe e diz assim: Filipe, onde compraremos pães? Filipe olha para Jesus e fala assim: onde? Qual versão vocês usam aqui? NVI. Na NVI deve estar dizendo aí, o que está dizendo? 200 denários? 200 denários. Então, grifa 200 denários. Jesus pergunta onde? Literatura, interpretação básica de texto, tá? Se alguém um dia te perguntar onde, o que você responde? Algo que refere-se a um lugar, certo? Então Jesus chega em Filipe e fala assim: Filipe, onde compraremos pães? Filipe diz: 200 denários. Então, mais estranha do que a pergunta de Jesus é a resposta de Filipe. Porque 200 denários é o que? É o nome da padaria? Não. 200 denários é o quanto custa. O denário é uma moeda de um dia de trabalho. Presta atenção no nome de Jesus. Filipe está dizendo assim: Jesus, a gente não imagina a cena. Alguém já disse que o segredo do sucesso da interpretação bíblica é imaginar a cena. Presta atenção no nome de Jesus. Filipe está como quem diz assim: Jesus, eu sei que o Senhor é bom, mas às vezes o Senhor extrapola. Por quê? Se nós trabalhássemos 200 dias, presta atenção, irmão, no nome de Jesus, se nós trabalhássemos 200 dias, nós não teríamos o suficiente para que cada um comesse um pedaço. Então é uma conta bem mesquinha, bem mesquinha. Se nós tivéssemos 200 denários, ou se trabalhássemos 200 dias, nós não teríamos o suficiente para que cada um comesse um pedaço de pão. Então, Jesus pergunta onde? Filipe responde quanto? Se você ler esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, você vai descobrir que antes da pergunta de Jesus vem uma pergunta dos discípulos. Na verdade, os discípulos chegam em Jesus e falam assim: Jesus, está ficando tarde, presta atenção, despede as multidões, para que eles tenham onde comer. Então, quando Jesus está perguntando onde, na verdade, Jesus está perguntando a respeito de o quê? De um quem? De um ser responsável. Era como se Jesus perguntasse assim: Filipe, olha a multidão, não dá mais tempo deles voltarem. Provavelmente eles vão dormir no deserto. Eles não vão ter o que comer. E era como se Jesus dissesse: de quem que é esse problema da multidão? E o Filipe dissesse: é deles. Eles que vieram aqui
Eles que foram irresponsáveis, eles que saíram de casa sem nada. E aí começa uma conversa entre os discípulos a respeito disso. O que eles vão fazer? Eles têm um grande problema. Há uma multidão, pelo menos de 15 mil pessoas, já está ficando tarde, eles não vão encontrar acolhimento em nenhum lugar e nem vão encontrar comida. E os discípulos que estão andando com Jesus fecham os olhos. Era como se intrinsecamente eles dissessem: isso não é problema nosso. Nós estamos aqui. Presta atenção. Nós estamos aqui. Nós estamos perto de Jesus. Se a multidão não está aqui, problema deles. Lembra daquele texto que Jesus foi ao Monte da Transfiguração? Quem lembra desse texto? Jesus no Monte da Transfiguração. Lembra que apareceu Moisés, Elias, a voz de Deus? Vocês lembram desse texto, sim ou não? Beleza. O que Pedro disse para Jesus? Você lembra o que Pedro disse para Jesus? Ele disse assim: Jesus, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será tua, uma será de Moisés, outra será de Elias. Ou seja, a multidão está lá embaixo. Deixa eles lá. Fica aqui. Tá bom aqui. Quem não gosta de estar com Jesus? Está confortável aqui. Se a multidão está lá, você vai lembrar desse texto, porque quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, os discípulos estão lutando com o endemoniado lá, eles não conseguem expulsar o demônio. E Jesus chega lá e liberta o rapaz. Então, essa história de represar a Deus, no sentido de tá muito confortável aqui. O que acontece ali não é problema nosso, é problema deles. Eles que quiseram viver assim. Eles que se responsabilizem. Para Jesus não é assim. Presta atenção, a gente vai caminhando aqui. Olha o que acontece. Quando aquela multidão começa a dizer tudo isso, aí vou brincar com os times de São Paulo para não ter crise. Aí chega um corintiano lá, que traduzindo é um flamenguista. Eles têm muito em comum. Chega lá, que eu vi o irmão com a camiseta do Flamengo ali, já fiquei assim, não deveria, né, na igreja para não ter contenda, né? Nem vou falar do Botafogo, depois a gente fala disso. Chega um corintiano lá, um menino, que talvez não tivesse ainda 12 anos, porque você sabe que os judeus, quando a menina faz 12 e o menino faz 13, eles viram homem e mulher, não tem essa coisa de adolescente, isso é coisa nossa. Então esse menino ali, que talvez tinha seus 10 anos, 11 anos, ele vê as conversas, ele ouve tudo, ele chega nos discípulos e fala assim: gente, desculpa trabalhar aí a reunião da liderança, do conselho, eu não sei como vocês chamam aqui, da assembleia, mas eu ouvi aí que vocês estão com problema e vocês estão precisando de pão, e é o seguinte, pode falar para Jesus lá que está resolvido. Assim, imagine o André, um discípulo, escutando um menino lá de 10 anos, chegando com toda a ousadia e dizendo assim: eu tenho aqui. O André fala assim: você tem o quê? Seja sincero. Presta atenção. São mais de 15 mil pessoas. Você tem 200 denários? Você é rico? O menino fala: não tem 200 denários. Então o que você tem? Ele fala: eu tenho 5 pães. Assim, mano. Eu fico vendo essa cena e imagino o menino dizer assim: você nem deixou acabar de falar. Eu tenho também 2 peixes aqui. Vai lá e avisa Jesus que o problema está resolvido. E olha como a nossa mente é. Se esse menino tem lá seus 10, 11 anos, possivelmente, e ele carrega 5 pães e 2 peixes, qual é o tamanho do pão e do peixe? Abre lá na Bíblia das crianças, você vai ver que era 5 baguetes, assim, ó. Que a gente sempre está achando que para Deus fazer alguma coisa, Deus precisa de uma ajuda, de uma força. Então a gente põe lá 5 baguetes e 2 tambaquis, assim. 2 pintados, 2 pirarucu. Porque a gente fica imaginando assim, já que o menino fez isso, então tem todo sentido. Não, irmão, em nome de Jesus, era no máximo 5 bisnaguinhas e 2 sardinhas. O menino chegou com uma latinha lá e falou assim: ó, seguinte,
Está resolvido. Aí o André, presta atenção no nome de Jesus. O André, quando ouve isso, ele mesmo fala assim: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas, o que é isso? O que é isso, gente? Presta atenção, se chegasse alguém aqui, tivesse uma crise aqui de almoço para 30 pessoas, chegasse o menino e falasse assim: está resolvido, eu tenho aqui. O que você falaria para ele? Agora você imagina se são 15 mil pessoas e o menino chega lá e fala assim: está resolvido, eu tenho aqui. Por quê? Na lógica humana, a gente sempre fica achando que para Deus em Cristo fazer algo, Ele necessariamente precisa de alguma coisa. E não é de alguma coisa que Jesus está precisando. Jesus está precisando de alguém. Um primeiro. Por isso que, quando você lê esse texto em Mateus, você vai perceber que Jesus diz: dê vocês mesmos de comer. Ou seja, Jesus está querendo gerar um espírito responsável nos discípulos, que no coração dos discípulos não foi achado, mas na cabeça de um menino foi resolvido. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde rápido. Rápido. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão? Responde rápido. Não, mas acabou de... Vou lá de novo. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão? Tá vendo como vocês trocam rápido? A melhor resposta seria: depende. Agora está filmando, vamos lá. 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão? Depende. A irmã ainda falou sim, é mais crente. Depende. Depende. Depende do quê? Depende na mão de quem está. Na mão do menino? Não. E na mão de Jesus? Então vamos lá, em nome de Jesus. O menino está como quem diz: eu já vi Jesus. E eu sei que ele faz. Eu já vi cego ver. Já vi surdo ouvir. Já vi paralítico andar. Se eu entregar isso aqui na mão de Jesus, a multidão inteira vai comer. E os discípulos, que eram os doutos, aqueles que caminhavam com Jesus, que deveriam ser os primeiros, estão fazendo o contrário. Enquanto o menino diz: eu estou aqui e entrego o que tenho, e tudo eu entrego, os discípulos estão dizendo: despede as multidões. Presta atenção no nome de Jesus. Quando Jesus ouve que tem ali um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, olha o que Jesus faz. Jesus diz assim: organize a multidão. E nos outros evangelhos vai ser mais específico. Eles vão dizer assim: organize de 50 em 50. Presta atenção no nome de Jesus. Se o problema fosse a fome, por que Jesus não fazia uma fila e todo mundo vinha e pegava aquele negócio? Mas presta atenção no nome de Jesus. Para além da fome, Jesus quer promover naquele dia o quê? Um encontro, uma mesa. Não era a respeito da fome. Jesus queria que aquele encontro tivesse uma consciência de família, de partilha, de entrega, de recebimento. E aí aqueles discípulos têm uma tarefa: organizar 15 mil pessoas em grupos de 50. O mal da nossa vida é não imaginar a cena. Vai ter gincana na igreja. 40 pessoas, 2 grupos de 20. Quanto tempo você demora para organizar essa coisa? 2 grupos de 20.
Aí chega aquele irmão, que você não me botou, lá o outro time, tem sempre um irmão que não sabe brincar, ele só quer ganhar. Aí ele já fica imaginando o que vai ter, aí ele já fica olhando pro time dele, fala, aquele ali é mais lento, aquele ali tá gordinho, aquele ali tá... Mas aquele ali pensa, aí ele vai formando o time dele. Agora você imagina 50, 15 mil em 50, eu fico vendo essa cena assim, negócio, nego saindo e se espalhando e aquela confusão. Aí quando o negócio está organizado, Jesus vai lá e reparte o pão. Olha comigo o texto bíblico. O Felipe disse que se eles trabalhassem 200 dias, eles não comeriam cada um pedaço. Mas a partir da entrega de um menino com 5 pães e 2 peixinhos, olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz, aí no versículo 11, no finalzinho, todos comeram o quanto quiseram, ou todos comeram à vontade. E aí eles começaram a comer, e aí ficaram satisfeitos, e aquele milagre certamente aconteceu, e depois que todos estavam satisfeitos, olha o que Jesus faz. Jesus vai lá e fala assim, agora juntem tudo o que sobrou. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. Os discípulos ainda estão pensando que seguir a Jesus é ser privilegiado. E Jesus está como quem ensina que seguir a Jesus é como quem é agraciado. Qual a diferença de ser privilegiado e agraciado? A diferença é que se alguém se considera um privilegiado, ele se considera o primeiro a ter direito sobre aquilo. Já aquele que se considera agraciado é aquele que entende que ele é o primeiro a repartir aquilo. E os discípulos estão achando que seguir a Jesus é para descansar. Não é, irmãos. Seguir Jesus é para trabalhar. Quando Jesus olhou, Mateus capítulo 9, versículo 30, 37. Quando Jesus olhou para a multidão, Jesus teve um diagnóstico. Quem lembra desse texto? Jesus viu que a multidão estava aflita, como ovelhas sem pastor. Qual foi a oração que Jesus fez? Orem ao Pai para quem enviem trabalhadores. Então, em nome de Jesus, grava isso no seu coração. Jesus nos chamou para trabalhar. Amém? Amém. Talvez você nunca reparou. Agora eu vou falar. Aí você vai dizer, é verdade. Você reparou que todos os discípulos que Jesus chamou estavam trabalhando quando ele chamou? Os pescadores estavam pescando, o cobrador de imposto estava lá no seu negócio. E quando Jesus chama pessoas que trabalham, ele chama pessoas para trabalhar. Então, separar o grupo dá trabalho. Agora, ir buscar tudo que sobrou, também. 15 mil pessoas, em grupos de 50. Nós estamos falando aí de aproximadamente quantos grupos? Cada 1000 grupos tem 20. Aí você vai fazendo as contas. Pá, pá, pá. 300 grupos. 300 grupos. Vai lá e pega tudo que sobrou e traz aqui. Pedagogia. Ensino. Quando os discípulos pegam tudo o que sobrou, presta atenção no nome de Jesus. Sobra quantos cestos de pedaço de pão? Da coincidência. Se tem uma coincidência nesse texto, é que sobraram 12 cestos de pedaço de pão. Quantos eram os discípulos que andavam mais perto de Jesus? Coincidência. 15 mil pessoas, 300 grupos, tudo que sobrou deu 12 cestos de pedaço de pão. Coincidência? Presta atenção no nome de Jesus. Às vezes, era com os discípulos que Jesus queria conversar. Eu fico lendo esse texto e constrangido.
E Jesus está como quem diz assim, presta atenção no nome de Jesus. Jesus está como quem diz assim, é falta de pão? Vocês não têm? Então tá bom, está resolvido. Cada um vai levar para casa um cesto cheio. Vocês não têm? Vocês estão andando comigo há alguns anos e vocês têm coragem de dizer que vocês não têm, que vocês não podem. Do que é que nós estamos falando? É como se Jesus dissesse assim, eu o chamei para o trabalho, para o cuidado, para o pastoreio, para o ensino, para o acolhimento. E numa oportunidade de ouro, vocês se ausentam? É sério isso? Era como se Jesus dissesse assim, cada um vai levar para casa um cesto inteiro de pão. E aí você imagina a cara dos discípulos. Pá. Como é que você acha que esses caras foram embora? Eu ficaria, sim, 3 dias sem conversar. Em nome de Jesus, a gente sempre lê esse texto e fica pensando na multidão alimentada ou no menino que foi usado. E eu acho isso brilhante. Porque João, se você me perguntasse, Daniel, já que esse texto está nos 4 evangelhos, por que você não leu Lucas? Por que você não leu o Mateus ou o Marcos? E eu te responderia rápido. Você sabia que só João diz que os pães surgiram a partir de um menino? Se você ler Marcos, o Lucas e o Mateus, você vai perceber que os pães surgem lá. Mas o João não. O João tem um interesse. Qual é o interesse de João? Em nome de Jesus. Mostrar para nós que Jesus vai incluindo em seu ministério pessoas extremamente normais. E que podendo fazer, presta atenção no nome de Jesus, podendo fazer sozinho, Jesus preferiu fazer conosco. Olha a pergunta de Jesus e olha o que João escreve. Jesus já sabia o que ia fazer. Em nome de Jesus, a multidão seria alimentada. De qualquer jeito. A questão é, o que é melhor? Saber que a multidão será alimentada ou participar do milagre com Jesus até que todos comam? O que é melhor? Participar do milagre, talvez a gente não perceba. O primeiro milagre que Jesus faz na terra é um milagre participativo. Qual é o primeiro milagre que Jesus faz? Quem lembra? Sem medo de errar. Água em vinho, chamado lá de bodas de Caná. Nós cremos que Deus criou todas as coisas do nada, sim ou não? Sim? Deus usou alguma matéria-prima? Não. Então está tudo certo. Agora presta atenção no como esse milagre acontece. O primeiro milagre da história cristã acontece com participação humana. Presta atenção no nome de Jesus. Tem um casamento. O casamento judeu demorava 7 dias. Graças a Deus que a gente não é, né? Porque assim, fazer uma festa de 3 horas já é difícil. Agora você imagina organizar uma festa de 7 dias. O que está acontecendo aqui? O vinho na Bíblia é o símbolo da alegria. Da alegria. Nós não estamos falando aqui do pode ou não pode. Estamos falando que é bíblico. É o vinho da alegria. A Bíblia diz que em determinado momento da festa o vinho acabou. E aí Jesus chega num lugar, tem 6 talhas, né, para os mais antigos, para os mais novos, potes. Sabe quantos litros de água cabem em cada pote? 100.
100 vezes 6. 600. Irmão, em nome de Jesus. 600 litros de água. Sabe como que esse texto aconteceu? Jesus está lá e ele vai fazer um milagre. Quem tem milagre de transformar água em vinho? Quem tem poder de transformar água em vinho? Tem poder de transformar nada em vinho? Sim ou não? Sim. E por que Jesus chega lá e fala assim, o primeiro milagre da história, Jesus chega lá e fala assim, encham os potes de água. Já reparou? E aí os irmãos vão encher. 600 litros. Tem água encanada não. Não era levar. E o pote não tem rodinha. Você mandar um menino encher 600 litros de água, ele acha ruim. É só pôr a mangueira. Aquilo ali vai demorar no máximo 40 minutos. Com uma pressão boa. Beleza? Mas no tempo de Jesus, os potes eram de pedra. Não tem água encanada, só tem poço. Quanto cabe em um balde? As mulheres vão ter uma noção mais assim. 7, 8. Num baita de um balde vai caber 10 litros. Agora pega esse balde, joga lá no poço e puxa. Tem rolamento não, irmão. E nem controle. Tá? Não, é no braço. Aí os irmãos vão lá e na unha enche 600 litros de água. Tá vendo? Sabe o que é o melhor? Eles não beberam. Porque se fosse para encher 600 litros de água para beber os 600 litros de vinho, talvez teria muita gente querendo. Agora, encher 600 litros de água para um vinho que você não vai chegar perto, quantos fariam? E é assim que Jesus introduz o primeiro milagre, com pessoas enchendo talhas de água e sem saber, participando do primeiro milagre da história de Jesus. Quando você vai para Lázaro, João capítulo 11, você encontra Lázaro morto, já fazia 4 dias, quem lembra? 4 dias. Você sabe por que o texto fala que faz 4 dias? Porque um judeu cria que a pessoa só era considerada morta a partir do 3º dia. E é por isso que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Não era porque não tinha nada para fazer, não, é porque tinha que esperar a tradição. Quando o texto bíblico diz que Lázaro já está morto e já faz 4 dias, é como se o texto dissesse assim, esse está mortinho da Silva. E já não cheira bem, ou seja, começou o extrato de decomposição. Beleza? Beleza. Jesus chega lá, tem um túmulo, é uma pedra. Tem uma pedra, um buraco lá. Qual é o tamanho da pedra? É enorme, irmão, porque se entrou um morto e pelo menos 2 levando ele, então é uma pedra mais ou menos grande, né? Jesus chega lá no 4º dia. Vou te perguntar, se você responde rápido. Quem tem poder de ressuscitar um morto? Tem poder de dizer a pedra, vai para lá, sim ou não? Então por que Jesus não faz? Ué, Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente deslocaria monte, agora não dá conta de deslocar uma pedra. Aí Jesus chega num velório e fala assim, tira a pedra. Espera aí, tem carrinho não. Não tem? Quem é mais velho vai lembrar que até o caixão a gente levava lá no braço. Agora não, o negócio é mais sofisticado, bota num carrinho. Não, é uma pedra ali de pelo menos 2 metros de circunferência. É pesado, irmão. Não é uma porta, é uma pedra. Presta atenção no nome de Jesus, eu estou acabando. Mas não dá para não dizer isso. Se você estivesse lá, você ia agarrar na pedra ou você daquele tipo que dá? Porque tem uns irmãos que vai percebendo o problema, vai dando a unção
dou passo para trás. E ele vai fingindo, ele fica surdo, ele fica cego, ele não vê, não ouve. Se falar com ele, o telefone toca. É disso que nós estamos falando. Que Jesus que nós estamos crendo? Naquele que nos chamou para tirar as pedras, para encher os potes, para ofertar os pães? Ou no Jesus que está nos chamando para comer, para ressuscitar, para tomar vinho? É disso que nós estamos falando. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você responde rápido. Quais eram os nomes dos irmãos que encheram as talhas lá? Despreocupa, não tem. O irmão lá, Zaqueu, não, Zaqueu é outra história. Qual era o nome do menino? Não tem. Qual era o nome dos amigos de Lázaro? Não tem. Está percebendo, irmãos? Está percebendo que o Evangelho está nos convidando a um movimento que não tem crise de quem é que vai ser lembrado? Me parece que para o tempo bíblico, para além do desejo de ser lembrado, havia um desejo de Cristo ser glorificado. Olha que coisa magnífica. Eu não estou preocupado se o meu nome vai ser lembrado. Uma vez um menino me perguntou isso. Ele falou assim: qual que é seu legado? O que as pessoas vão dizer de você? Eu falei: isso aí fica por conta delas, eu não posso, né? Não, mas o que você gostaria que... Qual é a sua marca? Eu falei: minha marca é a obediência. Mas o que você quer que as pessoas falem de você? Que eu obedeci. Já enchi pote, já tirei pedra, já reparti, mas já não reparti. Já não tirei pedra, já não enchi pote. Porque a gente vai viciando e vai achando que porque Jesus chegou na nossa vida, a gente mudou de lugar. Presta atenção no nome de Jesus. Quando você lê esses textos e você imagina a cena, qual é o lugar que você está? Na festa como quem bebe ou na cozinha como quem serve? Quando você imagina essa cena, onde você está? Na multidão que senta para comer ou no menino que chega para repartir? Está vendo? Na cena do Lázaro, onde é que você está? Nos amigos que dizem chegou tarde ou nos que tiram a pedra? Irmão, e não é só tirar a pedra não. Porque quando Lázaro sai vivo, sabe o que Jesus fala? Tirem as faixas. Presta atenção no nome de Jesus. A senhora é enfermeira. Tira a faixa de um morto com 4 dias em estado de decomposição. E vê se você dá conta de ficar lá perto. Está vendo? A quem é que nós estamos ouvindo e quem nós somos na cena? A maioria das pessoas que ouvem o texto de Lázaro se veem como Lázaro, mortos, que Jesus diz: vem para fora. Beleza, eu já escutei isso um dia. Jesus me salvou. Agora eu tenho um outro chamado, que é tirador de pedra. Agora eu virei enchedor de pote. Agora eu virei repartidor de pão. Qual é o seu chamado? Encher pote. Termino com uma história, pastor. Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu fui pastorear uma igreja,
que não é a que eu estou agora, porque essa eu plantei, a outra, a primeira que eu fiquei, eu cheguei lá na igreja e tinha um menino, ele se chama Moisés. O nome do meu pai não tem nem como esquecer. A gente não brinca, não tem uma expressão muito feia, mas tem, caiu do berço. Esse menino caiu do berço. A coisa é feio, né? Porque às vezes acontece, irmão. E quem tem filho que caiu do berço nunca dá risada não, porque é tenso. O Moisés literalmente caiu do berço. Só que foi um acidente gravíssimo. E ele ficou lento. Então o processo do Moisés era lento. Ele era um pouco de alvo de chacota. Porque na adolescência você sabe que, não sei o que acontece na adolescência, assim, falta uns circuitos, né? Então o adolescente não tem filtro. Então o adolescente expõe, esse negócio de bullying, isso aí é normal. Na adolescência é triste, mas é normal. É uma coisa ruim que não foi normalizada. O que acontecia com a igreja? O Moisés, você sabe qual era o talento do Moisés? Nenhum. O Moisés não sabia cantar, porque a dicção dele era lenta. Ele era o mais velho, mas parecia o mais novo. Até fisicamente aquilo foi comprometedor. Ele não sabia cantar, ele não sabia pregar, ele não sabia dançar, ele não sabia fazer teatro. O Moisés é aquele menino que não sabia nada. Nas peças ele era tipo a árvore. Tem sempre a árvore lá, né? Moisés era a árvore. Um dia, a igreja que eu pastoreava lá era bem grande, e tinha do lado esquerdo assim, do palco, todos os interruptores, eram 22, tá? E tinham os adesivos e aquilo, pá. Eu tive uma ideia. Eu falei assim, Moisés, é o seguinte, você sabe apagar a luz? Ele falou assim, eu sei. Eu falei, então vem aqui. Aí, pastor, eu fazia liturgia escrita, e eu colocava assim, música 1, luz 789. Aquilo ia ficando ridículo, apagava, acendendo. E não era luz verde, era luz normal. Música 2, a 11, a 13, a 14. E aí eu escrevia tudo aquilo lá. E o Moisés ficava lá, igual um robô. Pá, apagando e acendendo luz, apagando e acendendo luz. Aí eu chegava no fim do culto e falava assim, Moisés, vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi ninguém apagar a luz que nem você. Você é muito preciso, velho. Começa a ser pá, lá você já acende. Aí eu falava assim, você é o melhor apagador de luz que eu já vi. E tem um negócio, se alguém vier apagar a luz aqui, você não deixa não, toma conta. Rapaz, ele parecia um pitbull do lado da luz lá. Ele não saía daquilo lá. Moisés ficava ali. Ninguém chegava perto. Se alguém acendesse uma luz lá, ele mordia. Resultado. Por apagar a luz, o Moisés foi descobrindo que dava para ir além. O Moisés se tornou presidente dos adolescentes, presidente dos jovens e hoje engenheiro. O Moisés é uma figura icônica. No primeiro dia que ele foi dirigir na autoescola, ele capotou o carro. Era um export. Ninguém capotou o carro na primeira aula. O Moisés deu conta. Presta atenção no que eu estou te falando. A gente está imaginando que Deus só usa esses tipos de gente que nasce assim com QI elevado, que tem todas as condições, ou que nasceu em determinados lugares. Não, irmão, no nome de Jesus. A nossa fé crê em um Cristo que vem de Nazaré. E sabe o que falavam de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa. A nossa fé fala de um menino que nasceu filho de carpinteiro. E aí eu fico olhando para esses textos, e fico olhando para vocês, e fico olhando para mim, dentro das limitações que também tenho, e fico imaginando o que seria de nós se a gente acreditasse nisso. Eu fico até assustado de imaginar
O que seria de nós se a gente começasse a tirar das nossas bolsas os talentos, os pães, os peixes que Deus nos deu? E a partir disso, eu sempre pensei a mesma coisa. Eu tenho uma frase e eu acho que isso é para mim simbólico. Eu sempre falo, no reino de Deus, ninguém está de mãos vazias. Ninguém tem. Ninguém tem desculpa. Ninguém pode dizer, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Pode, tem, sabe. Você sabe o que você sabe, você tem o que você tem, você pode o que você pode. Talvez você não tenha o que o outro tem. Mas o que o outro tem é problema do outro. A questão é que a gente sempre está medindo a nossa responsabilidade pelo que Deus deu para o outro. Não, o que Deus deu para o outro é problema do outro. Quando eu olho para esse texto, e eu vou acalmar, eu sou convidado a olhar para dentro de mim. Presta atenção no nome de Jesus. Se você fosse sincero, abrisse o seu coração, visse os talentos que você tem, as condições que Deus te deu, os recursos que Deus te deu, você teria coragem de, numa forma simbólica, vir à frente, não vou te pedir isso, fique em paz, de uma forma simbólica, vir à frente e dizer com verdade, Senhor, está aqui o que eu tenho, tudo o que eu tenho está em tuas mãos. Você acha que o menino tinha 6 pães? Aí ele falou assim, vou dar só 5, eu guardo esse aqui porque vai que. Ou você acha que ele entregou tudo? Você acha que ele tinha 3 peixes? Você acha que a história seria diferente se ele só tivesse 1 pão e 1 peixe? É a mesma história. Sabe o que me anima? É que de pessoas assim que Jesus está atrás. Pessoas normais. Extremamente normais. Que sabe o que sabe, que tem o que tem, que pode o que pode. Mas que em todo encontro que encontra com Jesus, sai de mãos vazias. Amém? Quem tem fé para ir embora de mãos vazias? Até quando a gente vai imaginar um culto que a gente chega com a sacola vazia e sai de lá com ela cheia? Não é assim. Todo mundo que vai encontrar com Jesus vai com a sacola cheia e volta com ela vazia. A mulher do cântaro foi lá buscar água e voltou com o cântaro vazio. Você sabe por que a mulher voltou com o cântaro vazio? Porque ela bebeu Jesus. Agora ela se torna um rio. Ela não precisa mais de um cântaro. Ela é um rio. E ela evangeliza a cidade inteira. E as pessoas vão a Jesus. Vão a Jesus. Vão a Jesus. Eu queria muito começar esse tempo com você. E eu quero pedir para a gente cantar essa mesmo, assim. Vocês aqui ajudarem. Essa ideia do tudo entregarei. Irmão, se você não tiver fé para cantar isso, não tem crise. Porque corre o risco de Deus acreditar. Que você imagina se Deus falar assim, tá bom, tudo. A gente devia cantar baixinho assim, quase tudo, quase tudo. A gente não devia ter fé de cantar tudo. Tudo. Sabe o que Deus pede para nós hoje? Tudo. É tudo, irmão. E o teu tudo pode ser pouquinho. E se você entregar na mão de Jesus aqui, eu não estou falando em nome de Jesus, obviamente que eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do que nós já temos. Então, no nome de Jesus, eu quero orar com você,
quero que nessa noite você pense, o que eu já tenho? Se Jesus estivesse aqui e ele me chamasse à frente, o que eu poderia colocar na mão dele? Eu sei cozinhar? Sim. Eu conheço alguém que não sabe? Sim. Então talvez eu esteja sendo chamado ao ensino? Ok. Eu sei tocar? Sim. Eu conheço alguém que não sabe? Conheço. Eu sei falar outras línguas? Talvez sim. Eu conheço alguém que não sabe? Sim. Então, é disso que nós estamos falando. Desse fluxo que sai de um e obviamente preenche o outro e vai se completando e formando em nós um ser como Cristo, em nome de Jesus. Se você puder e quiser, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e pensa nessa cena. Jesus estando aqui, uma multidão inteira necessitando, os recursos em nossas mãos, e Jesus perguntando: onde? Como quem pergunta, quem vai ser responsável por essa multidão? Pai, obrigado por essa noite. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque em algum momento o Senhor nos deu de comer, em algum momento o Senhor nos vestiu, em algum momento o Senhor nos chamou para fora. Nós que estávamos mortos fomos encontrados e agora, pela tua graça, estamos aqui. E queremos, Pai, no nome de Jesus, nos colocar em tuas mãos, com o pouco que temos. E queremos, Pai, que esse pouco se torne muito, que alcance pessoas, crianças, jovens, adultos, aqui, em tantos outros lugares. Que o Senhor, no teu nome, possa nessa noite despertar vocações, despertar aqui projetos, despertar missões, para que nós, obedientes à tua palavra, possamos dizer: Senhor, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos, e agora nós queremos responder, colocando em tuas mãos esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, porque nós sabemos que nas tuas mãos, Pai, é suficiente para alimentar uma multidão. Nós queremos cantar isso com fé, que nós deixaremos aqui em tuas mãos tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que possuímos, em nome de Jesus. Que nós possamos voltar para casa em paz, seguros de que temos cumprido o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.